Prefeito eleito Luiz do Carmo Lourenço, e um lugar gostoso também para você ir e frequentar, com certeza é o Restaurante do Binho. Lá você encontra um cardápio muito bom, muito gostoso, um ambiente também idem, e uma feijoada aos sábados, que a gente mostra as imagens, para você aproveitar lá em loco. Aos sábados vale a pena você reservar o espaço no Restaurante do Binho pelo 3721-0202. Restaurante do Binho sempre presente aqui no Hora da Verdade. Presente também a Silvana, que ligou para a gente, se há projeto para aumentar vagas em creches. Há projeto para aumentar vagas em creches, é compromisso nosso de campanha, a gente vai buscar o recurso junto ao governo federal, existe recurso junto ao governo federal e a gente vai conseguir fazer isso sim. Evidentemente que precisamos fazer os projetos, buscar o recurso e fazer a construção, então, mas a gente vai fazer isso. O Renato pergunta sobre uma unidade para recolhimento de jovens infratores, se isso é possível. É possível, e eu acho que a nossa população de Poços, ela tem que evoluir no pensamento em relação a essa necessidade. Não dá para a gente enfiar para baixo do tapete as nossas mazelas, não dá para a gente não entender que Poços hoje tem essa necessidade, e esse não entendimento muitas vezes tem gerado aí uma falta a falta de local e a falta de um entendimento da autoridade que o Estado deve exercer sobre as pessoas, porque muitas vezes o jovem infrator, ele é preso, ele vai lá para a delegacia, como não tem para onde ele ser encaminhado, ele é liberado logo em sequência. Então isso gera uma impunidade que aumenta a criminalidade. Então a nossa sociedade tem que entender que não é depreciativo você ter um local para colocar o jovem infrator, para colocar ele como sendo um local de recuperação que vai resgatar esse jovem, que vai trazer ele para um emprego, que vai trazer ele de novo para a nossa sociedade. Eu acho que isso a gente precisa evoluir, a gente precisa discutir muito com a nossa população, mas temos que entender essa necessidade. Eu citei logo no início do programa, no meu editorial, a questão do crack, que com certeza é uma preocupação mundial, não é um privilégio de Poços, mas é preciso cuidar dessa situação também. Como é que o prefeito encara isso? É mais uma situação que a gente vai ter que cuidar, e trabalhar em relação ao CRAS, em relação ao consultório de rua, em relação que são políticas do governo federal, que a gente vai buscar o atendimento dessas pessoas, o atendimento inclusive da família dessas pessoas, mas também ter um local adequado para o tratamento daqueles que já estão viciados, que a gente precisa tratar. Então eu acho, William, a gente tem que amadurecer e começar a discutir isso com a população sem pensar no desgaste político que acontece muitas vezes, porque presídio ninguém quer, local para tratamento de jovem infrator ninguém quer, local para tratamento de jovem viciado ninguém quer, mas isso são coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, a gente precisa evoluir o nosso pensamento, porque senão fica muito complicado. Isabela ligou para a gente, obrigado. Isabela, sobre as linhas aéreas para Poços. As linhas aéreas, a gente tem avançado muito nessa discussão, e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir os recursos para ampliação do aeroporto e trazer as linhas aéreas para Poços. Hoje, um grande número de pessoas usam linhas aéreas nas cidades vizinhas e a gente precisa evoluir para isso também. A Tatiana ligou para a gente, quer saber sobre a abertura de vagas para enterrar os parentes no cemitério municipal. Sobre a? Abertura de vagas para enterrar parentes no cemitério municipal. Houve lá uma ampliação do cemitério, a gente vai precisar ver como é que é isso, mas a gente sabe que a parte de baixo, inclusive, do cemitério está totalmente tomada e a gente precisa também abrir uma discussão sobre a utilização do outro cemitério que a gente tem na cidade, que é o cemitério Parque. Então, é lógico, evidente que todo mundo gostaria de ter lá um espaço no Cemitério da Saudade, mas aquele local está um tanto quanto restrito. Então, a outra opção nossa, e foi dada a concessão há bastante tempo, que é o Cemitério Parque, a gente precisa evoluir também para começar a usar o Cemitério Parque de forma adequada. Bem, recebemos aqui um e-mail, mandando para a gente aqui, o Gabriel Bertozzi, mandando para a gente, boa noite, eu vou ler o e-mail do Gabriel, muito obrigado, viu, Gabriel? Ele diz o seguinte: boa noite, assisto vocês aqui de Córdoba, na Espanha. Parabéns, William Oliveira, equipe TV Poços, é fantástico acompanhar vocês de longe, me sentindo tão perto. Ao futuro prefeito e vice, meus votos, boa sorte, que Deus ilumine a gestão dessa cidade tão especial. Gostaria de lhe perguntar como o prefeito observa o atual panorama agropecuário do município e quais perspectivas e ações previstas para o mesmo. Abraço, William, parabéns pelo livro. Gabriel Bertozzi, lá de Córdoba, na Espanha. Bom, Gabriel, a gente vai evoluir muito nessa questão também. Nós temos algumas políticas em relação a esse setor que não foram implantadas e que a gente precisa buscar e vamos evoluir muito. Vamos evoluir
principalmente ou também na questão da agricultura familiar, dando incentivo para as pessoas, para que elas produzam, para que elas se fixem no campo, né, nos sítios que a gente tem em volta, para a gente poder ter uma situação e ter uma situação cada vez melhor para aquelas pessoas que querem realmente ficar no campo ainda. O jornalista Caruso ligou perguntando sobre o trem turístico. Caruso, o trem turístico, você sabe disso, é compromisso de campanha nossa e nós vamos dar sequência ao estudo de viabilidade para a execução dessa obra e após o estudo de viabilidade dar sequência ao projeto de execução e aí buscar o recurso no governo federal. O compromisso nosso é de fazer isso e eu acredito que vai dar certo, a gente vai reativar nesse período desse mandato o trem turístico para Poços de Caldas. O Oswaldo pergunta sobre as obras do Palace Cassino. As obras do Palace, nós não chegamos, quer dizer, eu pelo menos não consegui chegar até lá ainda para a gente tomar pé dessa situação, uma vez que quem toca as obras é o governo do estado, né? Mas evidentemente a nossa equipe de transição também está atenta a isso e vai buscar as informações suficientes ou necessárias para que a gente faça o mais rápido possível a inauguração daquela obra. Nós estamos tentando aqui trilhar, né, e escolher algumas perguntas, porque assuntos são diversos, muita gente ligando, a gente agradece a todos, não dá para atender todo mundo. Lembro que todas as perguntas, como sempre, a gente sempre deixa nas mãos do entrevistado, no caso hoje o prefeito eleito Heloísio do Carmo Lourenço, mas a Marlúzia representando aí dezenas de pessoas que estão ligando para a gente, perguntando sobre os terrenos mal cuidados na cidade, se podem punir os donos, e enfim, o que pensa a nova administração da cidade. Pode, eu acho que é uma questão já definida em lei, né, que as pessoas são responsáveis por isso e a gente vai estar muito atento a isso. Terreno, gente, é para fazer moradia, terreno não é para fazer especulação imobiliária. Então as pessoas que fazem isso, deixam terrenos vazios, muitas vezes viram depósito de lixo, viram locais de criação de inseto, criação de animais peçonhentos e a população, os vizinhos não têm que conviver com isso. Então a gente tem que buscar realmente, primeiro uma conversa, primeiro uma orientação, mas também tem que ser duro na fiscalização em relação a isso e a outras coisas que tem necessidade de ser feito nessa cidade. Helenice ligou para a gente, obrigado Helenice, pergunta sobre a contratação de médicos para a policlínica. A contratação de médicos hoje, ela é feita através da Sansim, né, que é uma empresa que terceiriza o serviço lá e, segundo as informações que eu tenho, facilitou muito a contratação e agilizou muito o atendimento, embora a gente saiba que isso tem que melhorar bastante. Evidentemente, com a inauguração da UPA, a gente vai modificar um pouco esse atendimento de urgência e emergência que acontece na policlínica e a gente vai conseguir, se Deus quiser, a contratação dos médicos, a contratação dos profissionais que precisam para dar um atendimento cada vez melhor da saúde. O Paulo Danilo, obrigado Paulo. Na sua administração, a Defensoria Pública terá o seu apoio? Com certeza, nós tivemos lá esses dias visitando as doutoras lá da Defensoria Pública e conversamos muito e elas vão integrar o Gabinete de Gestão Integrada e a gente vai trabalhar muito junto com elas, dando todo o suporte que for possível para que o serviço seja cada vez melhor. O Álvaro pergunta se o senhor lutará pela antecipação de vara federal para a cidade que está programada para 2014. Vamos trabalhar muito em relação a isso, é uma demanda da nossa sociedade e a gente vai buscar o lugar para a gente poder oferecer realmente, existe, né, do pessoal do judiciário a demanda de que a prefeitura tem que oferecer um local, precisa oferecer um local que isso facilitaria. Então a gente vai buscar o local, vai oferecer para que antecipe e que a gente consiga resolver uma série de questões em relação a isso. Não só em relação à vara federal, mas também à Polícia Federal para Poços. O José Vicente, obrigado. José Vicente, o que o senhor pretende fazer pelo trânsito? Diz ele, o José Vicente, que o trânsito está caótico, em pouco tempo não conseguiremos transitar no centro da cidade. Vamos fazer, Zé Vicente, um estudo técnico de mobilidade para a cidade que vai nos dar as indicações das tomadas de decisão em relação ao trânsito. E o William está enrolado ali com um monte de perguntas. Não, porque na verdade a gente está tentando traduzir aqui a maior parte das perguntas aqui. Se quiser ir até às 11, eu estou tranquilo. Não, exatamente. Nós vamos até às 11, então hoje poderíamos ir até... Aí seriam horas da verdade, né? Isso, é verdade. Seria o maior prazer. A Silvia quer saber sobre o policiamento do bairro Vila Rica. O policiamento, Silvia, ele é uma questão do governo estadual, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil, quem cuida disso é o governo estadual. Evidentemente que em contato com o coronel que comanda o policiamento aqui, a gente vai conversar muito para dar uma condição melhor, para dar uma condição em relação à questão das câmeras, para facilitar esse trabalho, mas é uma questão do Estado. Evidentemente que a polícia também vai estar junto no Gabinete de Gestão Integrada, para a gente ouvir as demandas da população e conseguir dar cada vez mais o atendimento que a população espera na questão da segurança. O Paulino pergunta, obrigado Paulino, quer saber sobre a estrada Poços Palmeiral.
A estrada Poços Palmeiral, segundo as informações que eu tenho, existe já um desejo grande do governador de liberar o recurso para essa estrada e a gente vai cobrar muito isso para que realmente se viabilize e a partir daí, fazendo uma reforma na estrada Poços Palmeiral, depois a gente passe a cuidar dela com mais carinho, cuidar dela com mais regularidade para que não aconteça de ficar ruim como ficou. A Laura pergunta se tem previsão para trazer mais cursos para a Unifal. Não sei te falar, Laura, a Unifal, a gestão da Unifal, ela é a Universidade Federal, quem cuida é a reitoria e eu não tive a oportunidade ainda de me encontrar com o reitor, mas existe realmente uma demanda, uma delas é de engenharia mecatrônica, até porque nós estamos negociando com várias empresas, já conversando com várias empresas que têm possibilidade de vir para Poços e uma das demandas é esse tipo de trabalho. Então, havendo a possibilidade, nós também vamos buscar junto à Unifal, a Unifal, atender a essa demanda de várias empresas que estão pensando em vir para Poços. Maura ligou, obrigado. Maura perguntando sobre a acessibilidade, se vão ter mais rampas na cidade, como é que a administração vai tratar esse assunto tão importante? Nós vamos colocar Poços, né, dentro da Política Nacional de Acessibilidade e fazer com que, e buscar os recursos para que a gente consiga fazer não só as rampas, Mauro, mas um cuidado também com as calçadas, um cuidado maior, pensando sempre em melhorar a acessibilidade das pessoas, né? Não só daquelas pessoas que têm uma necessidade especial, que têm algum tipo de deficiência, mas também as pessoas idosas, ou todas as pessoas, né? Para que a gente tenha um local agradável, para que a gente tenha uma condição de acessibilidade melhor. William de Oliveira de novo perguntando. De novo? De novo, acho que ele está querendo ganhar o livro, deve ser isso também. Ele pergunta sobre a questão, por exemplo, tão importante que se diz aí sobre a estação de tratamento de esgoto ET1. A ET1, ela começou a construção dela em 2004, final de 2004, e de lá para cá sofreu interrupções, outra licitação e tal. E agora nós vamos ter que fazer um processo de reavaliação da ET, observar os recursos que temos para completar o valor e a gente vai conseguir. Hoje a ET está com 60% das obras concluídas e a gente vai conseguir resolver esse problema. É um compromisso de campanha nossa e é uma preocupação ambiental da gente realmente tratar o nosso esgoto. Uma cidade bonita como a nossa não pode jogar o nosso esgoto diretamente no rio. O Paulo ligou perguntando quanto tempo para pôr a casa em ordem, diz ele. Ah, Paulo, eu vou saber quando a gente realmente estiver lá, a gente tem algumas informações, mas a gente acredita, nós vamos trabalhar direto para a gente colocar o mais rápido possível e começar as realizações, começar a trabalhar em favor da população. A gente sabe, eu citei alguns logo no editorial também, muitos problemas que vêm de longa data e que vão passando, a gente não consegue solucionar. Na sua opinião, Heloísio, qual, se é que dá para definir isso, qual o principal problema que você enxerga hoje na cidade que você fala, isso aqui eu vou ter que tratar logo, porque senão a gente complica? Eu acho que hoje é a questão financeira. Inicialmente é a questão financeira, a gente tem que dar conta disso, de pegar as informações, fazer um planejamento de trabalho e dar sequência nesse planejamento para resolver a questão financeira. Eu acho que esse é um gargalo que tem que ser resolvido. Agora, Willi, em relação a várias coisas, inclusive que você citou na abertura do programa, eu acho que é importante, quer dizer que são várias perguntas, né, que você faz. Quando é que nós vamos ter um plano de mobilidade? Quando é que nós vamos ter um melhor planejamento? Quando é que nós vamos ter isso ou aquilo? E muitas vezes eu também faço várias perguntas, né, porque bastaria que eu respondesse, olha, agora no meu governo nós vamos ter isso. Mas eu acho que é importante até perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, né, quando é que as pessoas vão começar a participar realmente, a cobrar dos seus políticos, a votar com consciência, a votar realmente de uma forma com que a gente leve a esse planejamento. Muitas vezes a gente vê que os interesses políticos, eles se sobrepõem aos interesses da população. E aí, quando isso acontece, realmente a gente fica com esse monte de dúvida em relação à população que a gente realmente não consegue resolver. Então, eu acho que nesse momento, né, a resposta que eu teria para te dar sobre todos aqueles, quando é que isso vai acontecer, eu tenho a te dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar muito para isso, mas eu quero contar muito com a população e que ela fique muito atenta aos nossos desejos, aos nossos movimentos, ao nosso trabalho, para que ela entenda que a participação da população ela é fundamental. E é fundamental não no sentido de tirar de nós políticos a nossa responsabilidade, é de entender que o trabalho ele se faz em conjunto, ele se faz com discussão, ele se faz com participação, ele se faz com entendimento das possibilidades e principalmente ele se
faz quando nós entendermos que nós políticos temos que trabalhar em favor do maior número possível da nossa população, trabalhar em favor da nossa cidade. E as pessoas têm que entender que muitas vezes as demandas individuais, elas são importantes, mas as demandas coletivas, elas têm que ser trabalhadas. E trabalhando as demandas coletivas, aí as demandas individuais vão acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas nos procuram com demandas individuais assim que são muito particulares mesmo, entendeu? E essa resolução dos problemas, muitas vezes, ela tem um gasto, ela tem um custo até político, mas não resolve o problema da nossa população. Então hoje eu te diria que a gente vai conseguir encaminhar muitas coisas durante essa administração, mas nós precisamos também que todo mundo pense em conjunto em favor da coletividade. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Eu, durante esses anos todos de programa Hora da Verdade, passaram vários prefeitos por aqui, que eu tive o maior privilégio de entrevistá-los, e você mais um deles, né, que a gente sempre torce, como jornalista, como cidadão principalmente, como pós-caldense, a gente sempre torce para que o prefeito faça as melhorias necessárias e principalmente, como você mesmo disse, a gente corrobora dessa ideia, de que é preciso atender as pessoas que mais necessitam do poder público. Sim. Nem todos nós temos as mesmas necessidades, né? Então, que sejam atendidas as pessoas que mais necessitam. E eu acho que é fundamental em qualquer administração, e prefeito eleito Heloísio, digo isso para você com total tranquilidade. O que eu sempre disse aqui no Hora da Verdade foi que muitas vezes falta transparência. Sim. Porque mais do que às vezes as pessoas acharem que devam ser ou não atendidas, elas devem ter transparência do poder público nas suas decisões. Ou seja, olha, eu decidi isso porque acontece isso, isso e assim. É mais fácil ser compreendido. O que muitas vezes acontece é que o político, na ideia e na intenção de fazer um pouco de média, ele tenta esconder algumas coisas e as coisas não funcionam como deveria, né? Eu torço para que a sua administração seja transparente. Eu acho que ela sendo transparente, eu acho que a população, ao meu ver, né, já estaria muito atendida nas suas necessidades. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu vou, assim como eu estou lançando o livro Veracidade, eu acho que eu preciso ver a cidade, mas com certeza o Heloísio tem muito mais essa necessidade de ver essa cidade como um todo, e eu vou me permitir autografar um livro para o prefeito aqui, que eu convidei ele, mas na verdade eu sei dos inúmeros, na agenda dele, que era muito... no dia principalmente, tinha muitos lugares para ir. Eu vou só assinar aqui, prefeito, para a gente não demorar menos, mas é só para o senhor levar aí o Veracidade, que eu acho que com veracidade a gente... Opa! Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, William? É muito bom a gente falar com a nossa população, é muito bom estar aqui e também de receber o livro, né? E quem não recebeu, que passe lá, compre o livro, né, William? Na Livraria Nobel. Isso, na Livraria Nobel, compre o livro que... vai ser muito bom. Tenho certeza que eu vou ler, na próxima vez que eu vier a gente conversa sobre o Veracidade. E eu concordo com você, viu, William? Eu acho que eu sou muito transparente em relação às minhas propostas e em relação ao que a gente pode conseguir realizar ou as coisas também que a gente não vai conseguir ou que vai demorar mais um pouco. E a nossa ideia é de conversar muito com a população em relação a isso. Fizemos isso durante a campanha, sabe? Não fizemos propostas assim, aquelas coisas mirabolantes. A gente falava das coisas que a gente tinha certeza que ia realizar e por isso que nós estamos já realizando com as nossas indicações e vamos continuar nessa linha, tá? Uma linha de simplicidade, tranquilidade, conversando com a população. Quero transmitir a minha solidariedade à população lá do Jardim Kennedy, ao pessoal principalmente que foi mais atingido lá, dizer que nós não vamos ficar sossegados até a gente dar uma resposta adequada ao problema deles, como há vários problemas da cidade que têm acontecido e a gente vai estar muito atento a isso. Então, é isso. Tá? Eu não sei se já é para eu despedir, como é que é. Não, vamos fazer o sorteio. Já chegamos até ultrapassamos. Vamos fazer o sorteio aí para o telespectador. Ó, vamos lá. O livro vou tirar um monte aqui. Posso falar? Com certeza, Luiz. O livro vai para a Laura. O final do telefone dela é 44. Não é assim que faz? Com certeza. Senão vai todo mundo querer o livro dela. É verdade. Luiz, então a Laura ganhou a Laura me perguntou sobre a questão previsão para trazer mais cursos para a Unifal. Essa foi respondida. Já foi respondida e você ganhou um livro, Veracidade. Muito obrigado, Luiz. Todas as perguntas, aquelas que foram respondidas e aquelas que também não foram, serão encaminhadas aqui. Já passo as mãos do prefeito Heloísio Lourenço para que ele tome conhecimento aí de algumas das demandas da população. Heloísio, eu quero desejar, em nome da TV Posse, em nome do programa Hora da Verdade, que eu tenho certeza que você vai vir várias vezes aqui, como sempre se dispôs aí a atender já na sua campanha, atendia todo mundo. Eu tenho certeza que nós vamos nos conversar aqui muitas vezes durante esse programa.
Eu que agradeço, William, agradeço o pessoal da TV Postos, todo mundo que está aqui até essa hora trabalhando, e agradecer a todo mundo que se dispôs a nos assistir, que mandou sua pergunta, e a gente vai estar sempre à disposição, andando aí pela rua, conversando com todo mundo, e à disposição para o que deve é. Estamos trabalhando muito, viu, gente? E em breve estaremos lá, se Deus quiser. E, quer dizer, como a minha participação aqui na Hora da Verdade nesse ano deve ser a última, eu quero desejar a todos que estão nos assistindo Feliz Natal, um próspero ano novo, e a gente vai conversando por aí. Muito obrigado a todos. O Luiz Lourenço e a sua equipe de governo, que já está sendo montada, os desejos da TV Postos, nossos aqui, toda a equipe do Hora da Verdade, que seja uma profícua administração, que ele possa atender principalmente aquilo, ressaltando mais uma vez as demandas das pessoas que mais necessitam do poder público, que é o que a gente sempre espera de uma administração pública consciente. A você, né, que esteve com a gente nesse programa, o nosso muito obrigado, que Deus assim permita da gente poder se encontrar aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço, fica com ele, que ele sempre está contigo e a gente se vê sempre, na Hora da Verdade, na TV Postos. Tchau.